Mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro há pouco em Brasília. Ele falou antes de embarcar para o Rio Grande do Sul e fez duras críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu ontem a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Jair Bolsonaro disse também isto. Agora eu pergunto, senhor Alexandre de Moraes, o senhor vai retirar o Ramagem da ABIN, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal? Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na BIM. Senhor Alexandre de Moraes, aguardo de Vossa Excelência uma canetada para tirar o Ramagem da Agência Brasileira de Inteligência, para ser coerente. Fernando Schiller, vamos entrar com você agora nessa conversa. Ele dá a impressão que o presidente está ruminando isso aí desde ontem, né? Depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando com mais raiva ainda da decisão. Nós já criticamos aqui na abertura, né? É uma clara, nítida intromissão do judiciário no executivo e com forte conotação política, porque afinal de contas foi um partido de oposição que tem um candidato eterno à presidência da República que propôs essa ação no Supremo que foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Como é que você vê todo esse imbróglio que nós estamos vivendo, hein? Schiller? Ele tá conectando. Algo aconteceu Vamos aqui. Refazer aí a conexão. Schiller na 2, deixa eu devolver para o Caio Pussi, o nosso produtor, para refazer aqui a conexão com o Fernando Ele se Schiller. afastou com a raquete, né? Foi lá para o canto para esperar para rebater. Mas não dá essa impressão, Thaís, que o presidente agora há pouco já Zé Paulo, tinha falado. tem uma coisa, né? É verdade. Ele tá, ontem no discurso de posse do André Mendonça, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, estava lá, né? Então talvez até por isso ele tenha se sentido um pouco constrangido ali de dizer tudo que estava entalado na garganta, né? Uhum. Já hoje é diferente, é uma entrevista, aquele chamado quebra-queixo ali, é uma situação bem mais confortável, né? Agora, para além do conceito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, acho que o tom do presidente da República agora tá um pouquinho excessivo, né? Aumentou, né? Então, aí não sei se ele não pode azedar um pouco as coisas para ele no próprio Supremo, em que o ambiente já não é bom, né? Porque existe começando a perder a razão, né? Aí tem um espírito corporativo ali que pode falar até mais alto do que o próprio conteúdo da decisão, né? Aí algum ministro eventualmente simpático à tese do presidente pode se sentir incomodado pela forma como ele está passando isso para a sociedade, né? Enfim, acho é bom pisar um pouquinho no freio também, né? Fernando Schiller está de volta com a gente aqui, Zé Paulo. E aí, Schiller, como é que você vê tudo isso, hein? Tudo bem, Zé Paulo? Vamos lá, não vem de hoje, né? Eu concordo inteiramente com a expressão do Rafael, o presidente, digamos, fez um desabafo ali hoje. Agora, diga-se a favor ou contra, quer dizer, não é de hoje isso, não é especificamente neste caso que houve a intervenção do Supremo. A gente tem analisado aqui há quanto tempo, quantos programas, intervenções do Supremo, judicialização da política. Se a gente quiser ir mais longe nisso, a gente vai mais de 10 anos atrás, quando o Supremo tomou aquela decisão hoje considerada desastrosa, que terminou com a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, né? Depois teve que reformar essa decisão, o país pagou caríssimo por uma intervenção, dentro dessa ideia de um direito subjetivo. Eu conversei com 2 juristas que eu confio muito neste caso, um deles me usou a expressão direito do aleatório. Quer dizer, o Supremo ele intervém em determinadas questões por critérios mais variados, em geral porque é demandado pelo próprio sistema político, né? Então, nesse caso do presidente Bolsonaro agora, com a indicação do Ramagem na Polícia Federal, foi uma ação movida pelo PDT. As pessoas esquecem, o PDT é um partido de oposição, acabou de anunciar que vai apresentar um processo de impeachment, né, um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Quer dizer, faz parte da disputa política. Isso, os argumentos que o ministro Alexandre de Moraes aceitou de alguma maneira e reformulou de maneira evidentemente mais apurada, não é? São os argumentos formulados por um partido de oposição. Basicamente isso. Quer dizer. Mas, de novo, não é de hoje. Nós tivemos recentemente, o caso do ex-presidente Lula. Muita gente vai dizer, bom, mas era diferente, porque era casa civil, um cargo muito mais importante, havia lá um áudio onde explicitamente, né, a presidente Dilma, ela dizia, olha, em caso de necessidade, então
aduzia claramente a ideia de que a nomeação tinha um sentido de proteção do ex-presidente Lula, mas a razão geral é a mesma, desvio de finalidade, que é uma interpretação feita pelo Judiciário, como diz na decisão o ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão que vai além do exame estrito da legalidade do ato administrativo. Estou lendo aqui na minha frente a decisão. Ou seja, essa ideia de que o Poder Judiciário vá além do exame estrito da legalidade de qualquer coisa, não é, cria um enorme espaço na subjetivação do direito. Nós tivemos recentemente o caso do Sérgio Camargo. Sérgio Camargo é o atual presidente da Fundação Palmares, não é? A sua posse na época foi impedida por decisão de um juiz com base na análise do seu Facebook. Então o juiz fez uma análise do Facebook e achou que algumas postagens do Sérgio Camargo não eram adequadas, porque tinha uma leitura determinada sobre a escravidão brasileira, o significado do processo histórico brasileiro, que eram inadequadas, em relação a qual havia uma divergência no movimento negro, e ele resolveu sustar a posse do Sérgio Camargo. Também com base numa interpretação genérica do interesse público, enfim. Nós vimos o caso da Cristiane Brasil, no Ministério do Trabalho. Enfim, não é o único caso. O que está se consagrando no Brasil é a tutela. A minha pergunta, que parece interessante, não deveria transformar isso numa regra, então? A regra é essa: para assumir um cargo público, você tem que passar pelo crivo do judiciário. Algum juiz, algum ministro tem que dizer que está ok. Nesse caso do ministro Alexandre de Moraes, se a gente analisar as razões friamente, se você tirar elas da polarização política, você vai ver lá, o princípio da impessoalidade, porque o delegado Ramagem é amigo da família Bolsonaro. O presidente Bolsonaro mesmo disse que conheceu o Ramagem no processo da transição, imagina ali, quando o Ramagem assumiu funções de segurança que são próprias da Polícia Federal. Não é segurança particular, não é uma firma que foi contratada, é segurança de Estado. E a partir dali desenvolveu uma relação de confiança, a partir do trabalho, observando as capacidades, etc., do delegado Ramagem, a partir do juízo feito pelo presidente da República, para isso que é eleito presidente da República, e a partir dali ele vai para a BIM, assume uma superintendência primeiro, então tem uma carreira na Polícia Federal, ainda que jovem, e era diretor de uma agência extremamente importante do Estado brasileiro, que é a BIM, e a partir dali ele vai para a Polícia Federal. Onde é que está rompido o princípio da impessoalidade aí? A partir da fala do ex-ministro Sérgio Moro. O problema é que a fala do ex-ministro Sérgio Moro sequer contém uma acusação. Ela acusa as intenções do presidente da República. À medida que o comando da Polícia Federal era de um delegado da confiança do ex-ministro Sérgio Moro, que o Ministério da Justiça estava sob seu comando, infere-se daí que não houve interferência, ou pelo menos em tese, não houve interferência do presidente da República na Polícia Federal até agora. Então, a acusação foi em relação a uma intenção, digamos assim, que demanda prova. Então, quer dizer, uma intenção sem prova, feita por uma pessoa que acabou de sair do governo, obviamente é um desafeto político do presidente da República, passa a ser o motivo para que o ministro do Supremo suspenda a posse de um indicado pelo presidente, um nomeado pelo presidente para o comando da Polícia Federal. Agora, você sabe, Chile, que a gente ouvindo você falando assim com tanta clareza e com tanta calma, é claro que não necessariamente o nosso ouvinte concorda com você, mas é inegável que há uma lógica muito clara no seu raciocínio. Eu queria colocar para você ouvir aqui, até para fazer a comparação de discurso, o que disse há pouco o presidente Jair Bolsonaro num tom muito mais agressivo e em que ele fala até sobre crise institucional. Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Você acha que a agressividade do presidente atrapalha a argumentação dele, Sheila? Só para esclarecer um ponto, quer dizer, o ministro do Supremo é uma decisão da Justiça, precisa ser respeitada, não há nenhuma divergência em relação a isso. Meu ponto apenas, e isto é um ponto que eu acho que cabe à imprensa fazer, que se vai estabelecendo-se um padrão no país. Qual é o padrão no país?
Nós estamos normalizando, naturalizando intervenções altamente subjetivas do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, o que eu chamo de sistema de tutela subjetiva. Vamos lá, vamos pegar alguns argumentos. O argumento da mulher de César. Não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. O que significa parecer honesto? A política é feita de desafetos. Qual é o líder político que não tem lá os seus desafetos? Então basta que um desafeto, um líder político, faça alguma denúncia, acusação, ou ilação, ou matérias sejam publicadas nos jornais. Vamos lá, matérias publicadas contra o presidente Bolsonaro é a maior especialidade hoje de boa parte da imprensa brasileira. Então, qualquer coisa que ronde, né, o presidente Bolsonaro é objeto de dezenas de matérias instantaneamente. Então, qualquer coisa pode ser utilizada para dizer que a mulher de César não parece honesta. Não parece Chile, dá a honesta, impressão que a antipatia pelo presidente está presidindo algumas ações do Supremo Tribunal Federal. Veja você que anteontem o ministro Celso de Mello autorizou a abertura de inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para apurar suposto crime de racismo. Ele imitou chinês. Pode ser, no máximo, um bullying o que fez o ministro da Educação, que não é feliz, né, nas suas manifestações. Eu não sei, mas daí Paulo, a querer inquiná-lo de racismo ou de racista, vai uma distância, né? E só para lembrar que todos os ministros do Supremo elogiaram a indicação do AGU, do ministro da Justiça, né? Foi um elogio geral, né? Praticamente unânime, né? Eu não acho que dê para tratar como antipatia ao governo. Eu acho que a gente tem lembrado bem aqui a tutela, como o Schiller lembrou a expressão, a tutela que o Poder Judiciário, em todos os níveis, tem estabelecido contra o Poder Executivo. Seja em questões menores, eu vou me lembrar aqui do que aconteceu recentemente com a tentativa da Prefeitura de São Paulo de reformar o Vale do Anhangabaú, interrompida pelo Ministério Público, aceita pela Justiça, até decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, frequentemente contra inúmeros presidentes da República. E aí, eu acho que a gente tem de olhar a coisa sob esse aspecto, né? Nós voltamos a lembrar aqui então é protagonismo puro. Então, eu entendo mais por aí do que por uma antipatia particular contra A ou contra B. Né? Mas, claro que Rafael, o presidente Jair... O volume o número, né, de decisões semelhantes a essa do ministro, aliás, do próprio ministro Alexandre de Moraes, tem uma dezena, só nos últimos 40 dias, de decisões que vão muito nessa linha mesmo da interferência e na supressão de prerrogativas do presidente. Olha, chega mesmo a sugerir uma má vontade evidente.